vão chegando, que daqui a pouco o professor Ernesto está aí e a live começa. Estão me ouvindo bem? Vou colocar o link para os certificados. O link provavelmente vocês não vão conseguir acessar eles só clicando no link, né? Então eu recomendo que vocês tentem copiar isso aqui ou escrever, transcrever, né? Transpassar para um caderno, uma folha e depois copiar lá no colar, aliás, no Google para preencher o formulário e ter a certificação da live. Estamos com 13 pessoas já no momento. A live é sobre fake news, conhecimento e verdade com o professor Ernesto Giusti, da Unicentro. O professor Ernesto chegou, daqui a pouco eu convido ele, só vou esperar mais um pouquinho. A hora que der uns 20, 21, 22 espectadores, eu convido o professor Ernesto. O Oséias falou que dá para pôr o link na bio. Eu acredito que não. Eu já vou convidar o professor Ernesto aqui, mas dá mais um tempinho para apresentar o professor e tudo mais, porque senão vão chegando mais pessoas e perdem, né, essa parte. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, acredito que mais um minutinho eu faço a apresentação do professor, do tema da live e aí a gente já pode começar. Só explicando então as regras do jogo. Essa live ela tem 1 hora, que é o limite das lives no Instagram, do tamanho das lives, e ela vai ficar somente para exposição do conteúdo. O professor vai expor o que ele quiser e as perguntas podem ser mandadas aqui no chat mesmo, tá? E aí vai ser aberta uma segunda live depois que acabar essa, que é só exclusivamente para as respostas às perguntas que foram enviadas aqui, tá bom? Então, quem se sentir à vontade pode enviar perguntas para o professor durante a live e depois voltem, né, na próxima live para as respostas das perguntas. O link dos certificados, repetindo, para quem não estava aqui ainda, ele está aqui fixado aqui nos comentários. Não tem como acessar ele por aqui, não tem como acessar o link por aqui. Então, como eu disse, como não vai dar tempo agora para eu pôr na bio, na descrição e tal, eu peço para que vocês transcrevam isso aqui para um papel, alguma coisa, e depois escrevam lá no Google mesmo, preencham um certificado para ter preencham um formulário, aliás, para ter a certificação, tá? Eu vou apresentar então o professor brevemente e a gente já pode dar início à live cujo tema é Fake News, Conhecimento e Verdade. O tema é muito atual. Hoje em dia as fake news estão ganhando bastante destaque, inclusive recentemente, né, ganharam esse nome da fake news, porque inclusive temos aí um presidente eleito que se apoiou muito, né, nas fake news, né? Criou inclusive um gabinete das fake news. E aí eu acredito que o professor aí vai fazer uma correlação interessante
das fake news com a noção filosófica, né, de conhecimento, de verdade. O professor Ernesto Gilst possui graduação em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo, bem como mestrado pela Universidade Católica de São Paulo também. Atualmente é professor titular na Unicentro, no Departamento de Filosofia da Unicentro, e doutorando na UniOeste, onde pesquisa filosofia da geometria em Frege. Trabalha com ênfase em filosofia moderna, especialmente Immanuel Kant, filosofia da matemática, Frege, filosofia alemã e origens da filosofia contemporânea. Muito bem, eu vou passar então a palavra para o professor Ernesto. Pode ficar à vontade, professor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gilmar, eu vi aí o agradecimento. Obrigado ao PET e pelo convite. É um prazer estar aqui no sábado à noite, né? A gente não pode sair de casa mesmo, então vamos aproveitar esse tempo para discutir coisas interessantes e usar um pouco de tecnologia para isso, né? Para falar um pouco sobre o tema de hoje, né? Eu primeiro vou qual vai ser o nosso roteirinho e aí já vamos entrar direto no assunto. Eu vou primeiro tentar situar um pouco o problema das fake news e esses termos que estão envolvidos aí, né, de verdade, na primeira parte da conversa. Na segunda parte, eu vou usar um filósofo, na verdade dois, né, Frank Harry Frankfurt, o conceito dele, e também um outro conceito do Philip Wittgenstein, também são filósofos de linguagem, para a gente ter alguns instrumentos, algumas ferramentas para tentar pensar o fenômeno das fake news. E, finalmente, como conclusão, eu pretendo, então, mostrar como essas ferramentas podem ser aplicadas às especificidades das fake news, do discurso que a gente tem, né? O meu objetivo vai ser, então, tentar fornecer alguns instrumentos de análise, né? Eu vou fazer um diagnóstico das fake news e tal, digamos, onde é que pega esse problema, né? Onde é que ele surge, e não chegarei a oferecer uma terapia, né, uma cura, depois de fazer esse diagnóstico. Vou tentar apontar alguns elementos, né, que servem para a gente entender melhor esse fenômeno e talvez, então, superá-lo, né, eventualmente. Então, é mais ou menos isso que vai guiar a minha fala para vocês. E, para começar, então, já vamos entrar no tema, né? Alguns anos atrás, quando começou a aparecer o tema das fake news, na verdade, antes de aparecer as fake news, apareceu um termo que estava muito corrente, era a pós-verdade, né? Inclusive, em 2016, ganhou o dicionário de Oxford, em inglês, não lembro se é Oxford, Cambridge, o título de palavra do ano, né? Palavra nova, hoje isso é parecido com a palavra do ano, pós-verdade, né? E a partir da eleição do Trump, principalmente, depois no Brasil com a eleição do Bolsonaro, a gente começou a falar mais de fake news, eu dar todo um campo semântico que eu vou em breve abordar. Mas, enfim, quando apareceu esse fenômeno da pós-verdade, eu lembro que eu estava no Facebook, né, tóxico demais, né? Eu fiz um post dizendo, olha, os caras descobriram um negócio chamado pós-verdade. Ainda bem que os filósofos conhecem isso há 2.500 anos, né? Chama mentira, né? Obviamente, a gente tem a concepção clássica, a ideia clássica de verdade, que se opõe à falsidade, e a gente tem, ele diz uma falsidade intencionalmente, pratica uma mentira. Só que depois, né, quando eu pense e reconheço os erros, né, eu percebi que aquilo estava errado, né? Porque, na verdade, há diferenças que são fundamentais entre aquilo que é a mentira, no discurso clássico, cotidiano, no dia a dia, que a gente sabe dar, identificar, que é, por exemplo, moralmente condenável, que, por exemplo, tem condições bem claras de verificação e assim por diante. Essas condições não se encontram nas fake news. As fake news são um fenômeno diferente. Eu vou tentar mostrar que são um fenômeno que justamente não envolve a verdade, mas que, de certa forma, despreza, né, a verdade. Então, as fake news são um fenômeno interessante do ponto de vista filosófico, né? Eles não correspondem a nenhum tipo de discurso que foi analisado ao longo da história. Bom. Está sem áudio, professor. Por algum motivo.
Agora, está me ouvindo? Sim. Como eu dizia, né, embora seja um fenômeno novo, o fenômeno da pós-verdade, o fenômeno das fake news, eles lembram ou remetem a algumas posições clássicas, né? Por exemplo, aquelas que a gente encontra no Platão, está no começo da filosofia, lá, entre realidade e aparência, entre dogma, né, perdão, doxa e episteme, né, entre a opinião do indivíduo e a verdade, né, a ciência, que é universal, necessária, e assim por diante. Né? A oposição dos modernos, por exemplo, a certeza e o engano, o erro, né, do intelecto, e assim por diante. Todas essas oposições clássicas que tratam de quando nós, apesar de estarmos confiantes, nos desviamos da verdade, são posições que podem servir para, digamos assim, abrir o campo de reflexão sobre as fake news, mas eles não são suficientes para a gente lidar com elas, porque justamente eu acredito há alguns aspectos novos nas fake news, né? Em particular, né, isso aparece se a gente for olhar para o campo semântico, né, que é o campo de significado, é o número de palavras novas que aparecem em torno das fake news, em torno desses fenômenos que se dão basicamente pela internet, né, pelas redes sociais. A gente fala de verdade, a gente fala de fake news. Embora não seja um termo que tenha tanto no Brasil, a gente fala também de fatos alternativos, os americanos mais esse termo, né? Fala-se de histórias paralelas, né? O documentário do Carvalho tenta reescrever a história do Brasil na Brasil Paralelo, porque se trata de uma história paralela, né? Feita suplantar a história oficial, né? Junto com o negacionismo, ditadura e coisas assim, né? Essa história paralela, ideia, né, também é uma ideia nova que aparece recentemente. O fireposing, o dog whistle, né, essas estratégias que muitos grupos têm de comunicação na internet, as false flags, né, que são aquelas notícias bombásticas, aquelas declarações bombásticas que são soltas, né, para desviar a atenção de alguma outra coisa. Enfim, quando a gente tenta pensar... Enfim, só um momento, o pessoal está reclamando um pouco que o áudio está baixo. Se tiver como aproximar um pouco mais do microfone do celular, aproximar um pouco mais do celular, alguma coisa assim, para ver se melhora um pouco o áudio. Vou tentar. Pera, eu não tenho como é que chama? Um fone de ouvido para ter o microfone, mas está me ouvindo melhor agora? Acredito que sim. Para mim aqui melhorou. Beleza. O pessoal daqui a pouco já comenta ali. Tá, eu estava dizendo, né, que, enfim, o fenômeno da pós-verdade, o fenômeno das fake news traz consigo uma novidade. Essa novidade se reflete no fato de que é todo um campo semântico, um campo de significados novos que aparece na nossa discussão sobre o que está acontecendo hoje nas redes sociais, na nossa política, na nossa imprensa e assim por diante. Verdade, fake news, fatos alternativos, histórias paralelas, firehosing, dog whistle, false flags e assim por diante. Tem todo um grupo novo, né, de vocabulário, termos que apareceram que a gente que fazem parte de quem tenta entender hoje esse fenômeno. Tá? E vejam, esses termos novos, eles apontam para fenômenos que não estão relacionados diretamente com a concepção clássica, a definição clássica de conhecimento, a definição clássica as definições clássicas de verdade. Gabriel, eu acho que tá tudo um eco aqui para mim, eu acho que talvez o seu microfone, não sei se tem como desligar aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu acredito que não tenha como, porque aqui na tela não aparece nenhuma opção. Mas eu posso colocar um fone de ouvido. Mas pode continuar, professor, enquanto eu pego o fone. Tá, beleza. Bom, qual é a concepção clássica de conhecimento? A concepção clássica de conhecimento, né, vocês que são da filosofia, né, sabem que ela vem da noção de Platão, de Eteto, né, e, numa atualizada, né, é a crença verdadeira justificada, né, Platão fala de justificação, como nós falamos, ele fala do logos, né, explica a verdade, mas ele não usa o termo que a gente usa de justificação. Conhecimento é
crença verdadeira justificada. Um ponto importante dessa definição supõe que o conhecimento é um grupo particular, um subconjunto das nossas crenças. O que são crenças? Crenças são, essencialmente, coisas nas quais a gente acredita. Para ser um pouco filosófico, né? São conteúdos proposicionais, perdão, ou proposições que a gente entretém e que a gente acredita serem verdadeiras, né? Tem dois elementos importantes, então. Um é o fato de que as crenças são elementos mentais, e o segundo é que, em relação a esses elementos mentais, o sujeito que conhece tem uma certa relação, se mantém uma certa relação de eu acredito, eu considero isso verdadeiro. Nem todas as crenças, é claro, são conhecimentos, porque há crenças que são obviamente falsas. Uma criança que acredita no Papai Noel, um adulto que acredita que as vacinas contêm mercúrio e são parte de um plano de dominação mundial, né? Tem crenças falsas. Então, crença é diferente de conhecimento. E é uma coisa que nem sempre é fácil para as pessoas perceberem. Eu lembro que alguns anos atrás, inclusive, eu tive uma discussão muito interessante que era com um rabino, uma espírita, um padre e eu para falar sobre crença, conhecimento, falar sobre fé e a gente poder acreditar ou não. Eu tentei mostrar basicamente que há um problema, que você confundir os campos da crença, né, da fé, e o campo do conhecimento, né? Bom, crença, uma classe grande, conhecimento é um tipo particular de crença e tem duas características, então, além de ser uma crença, além de ser uma coisa na qual eu acredito. A gente acredita em todas as crenças, mas só algumas crenças em que a gente acredita são verdadeiras, né? Bom, o segundo critério é que essas crenças sejam verdadeiras. Eu tenho conhecimento quando eu tenho pelo menos uma crença e quando, mais do que isso, a minha crença, então, é verdadeira. Isto é, pela definição clássica também de verdade, daqui a pouco eu vou chegar nisso, vou passar por isso, né? Ela corresponde à realidade. Agora, crenças verdadeiras, crenças que correspondem à realidade, podem corresponder à realidade por várias razões diferentes. Eu posso simplesmente acreditar em algo e isso ser verdadeiro por acaso, né? Se eu acertei a cor que ia sair na roleta, isso não significa que eu sabia qual era a cor que ia sair na roleta, significa apenas que eu acreditava que tal cor iria sair na roleta. Eu posso acreditar, por exemplo, que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, quando ele de fato ganhou o Campeonato Paulista, mas não estar justificado para isso, porque eu estou vendo um replay do Campeonato Paulista e não a final que não está sendo transmitida por alguma razão. Bom, então, um conhecimento tem que ser uma crença. O conhecimento tem que ser verdadeiro. Mas, como esse último caso mostra, não basta necessariamente, esse último caso mostra, não basta que seja verdadeiro uma crença, tem que ser também justificado, tem que ter uma razão, tem que apresentar motivos, argumentos, fatos, o que vocês quiserem, né, que digam lá. Eu acho que isto é verdadeiro por isto, né? Eu acredito que o Palmeiras ganhou o campeonato porque eu li no jornal de hoje isso. Eu acredito que a Terra é redonda, né? Porque a física inteira, né? E assim por diante. Enfim, eu tenho razões para explicar por que eu acredito na crença, que também tem a propriedade de ser verdadeira. Isso é a concepção clássica do conhecimento. Ela tem problemas, mas ela, digamos assim, ela capta de modo geral a maior parte dos casos que a gente chama de conhecimento. Saber que a Terra é redonda, saber que a Bolsonaro é presidente do Brasil, saber que a justiça é uma virtude e assim por diante, né? São casos de conhecimento que estão de acordo com essa definição clássica. Agora, vamos voltar um pouquinho. Conhecimento é crença verdadeira justificada. O que significa ser verdadeiro? Tentei mostrar aqui que é uma justificação. Eu supus que vocês soubessem o que é verdadeiro. E vamos em frente. Bom, não, vamos fazer uma pausinha pelo seguinte. Embora a verdade seja um conceito que todos nós saibamos utilizar, talvez nem todos saibam, né? Quem não é da filosofia, né? E quando a gente tenta definir a verdade, como qualquer conceito interessante, a gente se vê em maus lençóis. Por quê? Porque é difícil captar em uma definição por condições suficientes e necessárias, isto é, por condições que digam o que é a verdade, que excluam tudo aquilo que não é verdade e que digam o que tem que ter apenas a verdade para ser considerada verdade, isso é uma definição clássica, né? Condições suficientes e necessárias. Embora não haja uma definição clássica de verdade,
a gente apreende, sabe utilizar esse conceito de modo totalmente satisfatório, né? Até que começa a dar errado, como no caso das fake news, tá? Quais são as grandes teorias clássicas sobre a verdade? São a teoria da verdade como correspondência, a teoria da verdade do Aristóteles, do Platão, de quase... Do Platão, vamos deixar de do Aristóteles e da maior parte da tradição filosófica ocidental. É verdadeiro, né, aquilo que corresponde ao que acontece no mundo real. Nas palavras de Aristóteles, dizer não é, dizer do que é e não é, e dizer do que não é, que é dizer o falso. Bom, verdade e falsidade é a correspondência entre aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu disse em uma frase, e a realidade. É uma adequatio rei et intellectum, né? Uma adequação entre a coisa e o meu pensamento da coisa, ou o meu juízo da coisa. E vejam só, muitas vezes, quando as pessoas atacam a concepção de verdade, desde de Nietzsche até 2020, até os pós-modernos, mil aspas, tá? Eles estão pensando basicamente em uma concepção correspondencial de verdade, que é a concepção padrão da história ocidental, do pensamento ocidental, tá? Agora, aos poucos, surgem concepções alternativas de verdade, que também captam aspectos importantes do que é a verdade. Talvez a gente não tenha que decidir qual delas é a melhor ou a adequada, a única, mas talvez cada uma delas aponte para alguns aspectos que são interessantes no nosso uso, tá, do conceito de verdade. Pragmatistas, por exemplo, pensam a verdade como sendo não uma correspondência, mas como sendo pautada pelo critério de ser, o nome disso, útil, né, à nossa prática, né, ser adequado, ser bom, né, ter resultados benéficos que garantem a nossa sobrevivência, o nosso prazer, o nosso avanço, né, enquanto indivíduos de uma certa espécie biológica, né? Eu acredito que a tomada dá choque, não porque eu tenha um conhecimento profundo do eletromagnetismo, das correntes e assim por diante, mas porque quando eu era criança, coloquei o dedo, levei choque e percebi que se eu acreditar que dá choque e não colocar mais dedo na tomada, isso é benéfico para mim. Seres que fazem isso em grande escala tendem a ser melhor, ter melhores resultados na evolução. Então, há um aspecto importante que é captado quando a gente fala da verdade, no seu aspecto pragmático. O pragmatismo da verdade, no entanto, tem algumas dificuldades meio óbvias, né? Se uma crença é tomada como verdadeira, considerada verdadeira simplesmente quando ela é útil, a gente pode ter crenças que são consideradas crenças úteis, que, no entanto, não correspondem aos fatos, ao estado de coisas que a gente encontra no mundo. Uma crença religiosa, por exemplo, pode ser benéfica para dar unidade, coesão, harmonia, felicidade a uma sociedade, mas está baseada em crenças que, eventualmente, não são verdadeiras. Tá? Segunda concepção, depois a correspondência, a pragmática. Terceira concepção de verdade, que a gente sempre encontra, é a verdade como coerente. A verdade não é, para os coerentistas, né, uma relação que estabelece entre alguma coisa que está na minha mente, eventualmente um pedaço da linguagem, e o mundo externo, as coisas lá fora, né, objetos diferentes de mim, mas a verdade ela é uma teia na qual cada uma das minhas crenças, cada uma das minhas verdades sustenta uma às outras, né? Se eu acredito que a casa é amarela, e para vocês a casa é amarela, isso é verdadeiro não só porque é uma correspondência entre a minha crença que a casa é amarela e o fato da casa ser amarela, mas porque há inúmeras crenças menores, auxiliares, marginais, que auxiliam e suportam essa crença. A crença de que casas têm cor, a crença de que objetos físicos em geral têm uma cor, essa cor permanece, a crença e assim por diante. É uma série de pressupostos que estão sendo pressupostos, né? Com perdão da redundância. Enfim, o coerentismo, então, diz que a verdade não é uma relação biunívoca, né, entre o que eu penso e a verdade, mas é uma teia, um emaranhado de proposições que cada uma sustenta parcialmente as outras. Tá? E, finalmente, a concepção que a gente pode deixar até de lado, mas que é importante a gente saber, né, é a concepção da verdade como redundância. A concepção segundo a qual a verdade
no fundo, não diria nada. Um conceito vazio que não acrescenta nada à nossa compreensão do mundo, ou da linguagem, ou do conhecimento. Por quê? Porque quando eu digo que alguma coisa é verdadeira, eu estou simplesmente dizendo que aquela coisa é. Ponto. Se eu digo que a neve é branca, eu não estou dando nenhuma informação nova, não estou acrescentando nada ao conhecimento que eu já tive quando eu entendi o significado de que a neve é branca e que aquilo lá corresponde ao mundo, aquilo lá é o que acontece. Né? Se eu digo, é verdade que a neve é branca, isso não acrescenta nada à minha crença, ao meu conhecimento a respeito da neve. A verdade é um predicado redundante que pode ser deixado de lado nos nossos discursos. Tá? Bom, por que que eu estou apresentando tudo isso? Porque quando a gente fala de fake news, tem duas ideias aí. A primeira é a ideia de falsidade, fake das fake news, né? Não é piadinha do mineiro, né? Fake dói, né? Fake é o falso, né? Então, um dos elementos das fake news é a falsidade. É você negar a correspondência aí daquilo que está sendo dito ou pensado e o real. É você negar que não há, que aquilo que está sendo dito, por exemplo, não sustenta em relação às nossas outras crenças, né? Você achar que os Illuminati dominam o mundo não corresponde ao nosso conhecimento da física, da ectobiologia e assim por diante. Bom, enfim, então, fake news remete a essas concepções clássicas de conhecimento e de verdade. Mas tem a parte do news, né? A parte nova do news. News aqui significa não novas, mas notícias, né? E não é qualquer notícia, né? Por quê? Porque fake news, notícias falsas, né? Mensagens falsas, são conhecidas desde a antiguidade, né? Se você pega lá o Heródoto narrando as guerras dos gregos, o tempo todo estavam mandando mensagens falsas uns para os outros, né? Sempre estava acontecendo outra, que eles tinham ganho uma batalha que não tinham perdido, e assim por diante. Então, se a gente pegar a Segunda Guerra, né, as estratégias de informação britânicas, dos alemães e assim por diante, enfim, as cruzadas, né, enfim, a gente, Plano Cohen no Brasil, né, a gente tem inúmeros casos, né, de notícias falsas que são usadas com fins políticos, com fins de conhecimento, com fins de lucro pessoal e assim por diante, né? Fraudes científicas, fraudes na medicina e assim por diante. O fenômeno em si, então, nesse aspecto, ele não é novo. O que é novo é o meio e o modo pelo qual essas notícias falsas são apresentadas, são colocadas em circulação. O meio pelo qual, o modo pelo qual se veicula essa falsidade, que é a internet, que são as redes sociais, que é o WhatsApp e assim por diante, né? Isso é a novidade. Então, o aspecto fundamental que diferencia a fake news, ou pelo menos um dos aspectos fundamentais que diferencia as fake news da mera mentira, da mera falsidade, é justamente esse aspecto de que o meio e o modo pelo qual a mensagem se dá importa. Ou seja, importa, prestem atenção, a viralização, a viralidade, né? Estamos em tempos de pandemia, né? Dessas fake news. Importa, é novidade, a capacidade de replicação que essas fake news têm, né? Você fala lá, ó, o filho do Lula é dono de uma Ferrari feita de ouro, né? Em 5 segundos, o Brasil inteiro recebeu essa notícia. Então, o que é novo não é o que das fake news. Mentiras, coisas falsas que a gente diz com uma certa finalidade. Mas o que é novo é o como elas se dão, como elas se dão, e elas se dão no contexto, então, das redes sociais e da internet. Veja, nós fazemos um estereótipo que é muitas vezes acadêmico, elitista, porque nós estamos na universidade, nós nos consideramos sempre mais inteligentes que os outros, né? A gente sempre considera que a totalidade das nossas crenças está certa, né? Porque senão a gente não seria 100% certas. Nós fazemos então um estereótipo do propagador de fake news como se fosse, né, o tiozão do Zap que tem aquela foto de perfil de óculos escuro dentro do carro, né? A tia meio desinformada, né, que replica todas as coisas, né, e que está meio aliada da realidade e assim por diante. No entanto, se a gente pega as pesquisas, né, e se a gente pega, por exemplo, os fenômenos recentes de fake news que a gente vem enfrentando, né, a gente vê, ao contrário, que
a crença, a propagação de fake news são fenômenos que atravessam todas as classes sociais, etárias, gênero e assim por diante. Né? Negacionistas do Covid são desde doutores em medicina até pessoas sem educação formal. Né? São homens ricos, mulheres pobres, jovens da periferia, idosos da região central da cidade e assim por diante. Há uma capilaridade, né, dessa crença nas fake news que escapa a qualquer caracterização mais estereotipada, né, de quem acredita nela. Por isso que a gente tem, então, que se preocupar. E as fake news estão presentes não só na política, elas estão presentes também em uma série de fenômenos que são típicos da nossa época, né? Teorias da conspiração, teorias que negam, dizem que o 8 de setembro foi um trabalho do Bush, né? Teorias que negam o aquecimento global antropogênico, dizendo que isso é uma conspiração globalista de todos os cientistas para ganhar, ter algum ganho, não sei, de tipo, né? Reptilianos e coisas assim. Mas está presente também movimentos que não são exatamente políticos ou mais gerais. Está presente, por exemplo, nos movimentos anti-vacina, no terraplanismo, nas terapias alternativas, né? Florais de paz, ideologia, essas coisas todas, tá? Todos são fenômenos que estão interligados e associados com o fenômeno das fake news, né? As fake news, elas vêm em ondas, né? E muitas vezes pessoas que estão utilizam essas estratégias para divulgar os seus interesses com esse mesmo modo, né, que eu falei, que permite a viralização, a propagação rápida das ideias, tá? Eu ia vamos conseguir meu roteiro, tá? O que é então a pós-verdade? É simplesmente um nome novo para um conceito antigo? O que são as fake news? Simplesmente um nome novo para um conceito antigo? Não, não é. O Lee McIntyre, que é autor de um livro que chama Pós-verdade, livro de referência justamente sobre esse fenômeno novo, né? Ele vai dizer sobre a pós-verdade o seguinte, tá? Vou ler, que a pós-verdade é uma expressão generalista, né? Ou seja, que capta muitas coisas diferentes, então um campo semântico amplo, capta diferentes fenômenos, né? Que abarca diferentes modos já conhecidos em que usuários competentes da linguagem podem ser hostis à verdade, tá? O que é interessante nessa definição? O que é importante nessa definição? É o fato de que o Lee McIntyre aponta que, na maior parte dos casos, aqueles que acreditam em fake news são absolutamente competentes para distinguir o verdadeiro e o falso em outras áreas de conhecimento, em outras práticas cotidianas, né? O cara que acredita nas fake news e que nega, portanto, a verdade da clássica de uma afirmação, uma descrição do mundo, né? Ele deixa eu tentar reformular o que eu queria dizer, né? O que é importante que o McIntyre aponta é o fato de que pessoas que são competentes no uso, em relação ao conceito de verdade, na maior parte dos casos, se tornam absolutamente incompetentes, digamos, ele fala de hostis à verdade, mas a gente pode dizer impermeáveis à verdade em certos casos. Um médico, né, que é absolutamente capaz de desempenhar a sua profissão todos os dias, mas que quando chega na cloroquina e na Covid é incapaz de se dar conta do que a ciência nos diz, né? Certamente ele é absolutamente competente e, mais do que isso, cientificamente educado, mas chega um momento no qual ele se torna, para a expressão do McIntyre, hostil à verdade. Então, a partir dessa ideia de hostilidade à verdade, deixa eu entrar naqueles autores que eu prometi que eu ia trazer para vocês, ou pelo menos um deles, que é o Harry Frankfurt, e a gente dispõe, então, de uma palavra bonita, né, para descrever esse desprezo, essa hostilidade, esse dane-se a verdade que parece entrar em funcionamento em um certo momento, tá? O Frankfurt publica em 2005 um livro, tá, que se chama On Bullshit, tá, em inglês, e que foi traduzido em português, tá, é um termo técnico, é um vocabulário filosófico em português, vou falar ele sem medo, né?
Sobre falar merda, tá? Comprem esse livro, tá? Um livrinho que vocês leem em 1 hora, tá? É curtinho e é uma belezinha, tá? Já tá um pouco, poderia ser ter um pós-fácil hoje, porque muita coisa já correu por debaixo da ponte desde que ele foi publicado. Mas o ponto importante do Frankfurt aí é que, nesse livro, com a ideia de falar merda, de bullshit, né, ele distingue a mentira propriamente dita do falar abobrinha, do falar fake news, tá? A mentira é um ato linguístico, é uma ação que envolve a linguagem, cuja intenção é convencer alguém de algo que o próprio mentiroso considera falso. Quando meu filho me diz que não foi ele que quebrou o copo, ele sabe que foi ele que quebrou o copo, mas ele quer que eu acredite que não foi ele, que não é verdade, que foi ele que quebrou o copo. Né? Quando o assassino diz que ele é inocente, diante do tribunal, ele sabe muito bem que é a verdade, mas ele mente porque aquilo pode salvar a vida dele. Já no ato de falar merda, ou no ato de propagar fake news, né, ou no ato de promover terapias alternativas danosas à saúde e assim por diante, o ato linguístico envolvido, a ação na qual o falante, na qual o sujeito está envolvido, ela passa ao largo, ela deixa de lado, ela desconsidera questões que envolvem verdade e falsidade. O que está em questão quando o Bolsonaro fala vocês têm que tomar cloroquina, isso aí é só uma gripezinha, não é que isso seja verdade ou não. Puxa, professor, mas então, o que está em questão quando o Bolsonaro fala essas coisas, quando falam que reptiliano domina a Terra e assim por diante, tá? Eu vou passar os exemplos, né, de falar merda, tá? Mas quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar grande aqui para vocês verem. Um segundinho, gente. Vocês vão me dizer, mas não, eles não fazem, ninguém faz isso, né? Ninguém fala, né, conscientemente desprezando a verdade. Na maior parte das vezes as pessoas falam inconscientemente desprezando a verdade, mas às vezes, né, as pessoas também falam conscientemente desprezando a verdade. Vejam aqui 2 exemplos. Não vai aparecer. Deixa eu ler para vocês. O primeiro é uma postagem de um sujeito que vocês conhecem, que é o nosso amigo Olavo de Carvalho, né, o grande filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho. Né, o Diego fez uma live outro dia, defendeu que o Olavo é brasileiro. Como o Diego é sempre um guia confiável, eu vou então chamar o Olavo de Carvalho de filósofo brasileiro, né? E ele diz o seguinte: qual foi o evento? Tá? Vamos lembrar o contexto dessa situação que eu vou apresentar. Foi quando lançaram um vídeo das Farc, né, feito provavelmente assim nos fundos de uma república aqui de Guarapuava, né, assim, onde os caras que o líder supremo das Farc era o Lula, que as Farc estavam com o Lula, que os comunistas do Brasil tinham o apoio da Farc para derrubar o Bolsonaro e assim por diante, né? E aí, né, todo mundo falou, né, que era ridículo, né, porque os caras estavam assim, ouvia barulho de carro passando no fundo, né, os caras estavam com uma parede, né, assim, não tinha nada, né, que fosse real naquele vídeo, qualquer pessoa, né? Veja o que o Olavo de Carvalho diz, tá? Pouco importa que em si o vídeo das Farc seja fake. Pouco importa em si que o vídeo das Farc seja fake. Citação do nosso amigo Olavo de Carvalho. O sentido do que ele expressa é verdade pura. O sentido do que ele expressa é verdade pura. As Farc são o inimigo principal do Bolsonaro e tem inumeráveis colaboradores no Brasil. Tá? Então, pouco importa que seja verdade, mas é importante. A gente tem que dar atenção a isso, porque o que importa é o Bolsonaro, é tirar os comunistas e assim por diante. Né? O cara não importa se é verdade ou não. Né? E a outra citação que eu ia mostrar aqui, tá? É de um jornalista desses blogs mais radicais, mais estranhos, né, de extrema-direita, que é um sujeito chamado Oswaldo Eustáquio. Vocês viram outro dia um vídeo da Sarah Winter chorando na porta do Palácio do Planalto. Ela estava sendo amparada por esse sujeito, porque é um bem imparcial, né, sem interesse. Ele dizia o seguinte: seja mentira ou seja verdade, precisa ser investigado, né? Ou seja, tanto faz se é verdade ou não. A gente tem que investigar, porque a gente tem que ir atrás do Lula e de não sei quem, né?
Fake news e bullshit envolvem, então, claramente desprezo à verdade, seja conscientemente, no caso desse sujeito, no caso de gente que recebe dinheiro do governo para propagar fake news, né, como esses caras estão sendo investigados no CPMI das fake news, né, mas todos esses sujeitos, né, enfim, estão desprezando a verdade. Para usar, então, uma expressão de um outro filósofo, o jogo linguístico das fake news não é um jogo que envolve a verdade e não é um jogo que envolve o conhecimento. Mais do que isso, tá? São termos, os termos que aparecem nas fake news, as expressões que aparecem nas fake news, muitas vezes são exemplos daquilo que o Laclau, Ernesto Laclau, um filósofo sociólogo argentino, chama de significantes vazios, né? Palavras que significam tantas coisas que não significam mais nada. Ou exemplos de díptics, para usar profundilezas, eu gosto de, né, para usar um termo que é do Daniel Dennett, né? Que seria uma coisa que parece profunda, mas não diz nada, né? Por exemplo, um significante vazio, você chamar alguém de comunista, né? O que precisa hoje na linguagem dessas pessoas para você ser comunista, né? Discordar de alguma coisa em que eles acreditam, né? Você fala que saneamento básico é bom, né? E o Estado tem que fornecer, eles falam, você é comunista. Você fala, eu não acho que as pessoas têm que ser presas por tal razão, você é bom. Comunista significa tanta coisa que não significa mais nada. Se todo mundo é comunista, ninguém é comunista. É um significante vazio. Além do significante vazio, as fake news, muitas vezes, e o discurso que despreza a verdade, muitas vezes recorre a frases que não têm sentido algum, né? Díptics, que parecem ter sentido, mas não tem. E tem um aspecto de profundidade, né? Ou de grandeza, né? Que, como no lema do nosso atual presidente, né? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que significa dizer que o Brasil está acima de tudo? Ele está acima o que é o Brasil? É o governo federal? É o país? Né? No Brasil, o país não está acima de tudo, né? Tem um solo embaixo dele, né? Então, literalmente, não é. O Brasil, a nação, não está acima de tudo. Tem tratados internacionais que a gente deve obedecer, tem relações econômicas às quais a gente está submetido, né? O que significa isso? Está acima do quê? Né? O que significa estar acima? Não significa nada, né? Bom, a linguagem das fake news utiliza o tempo todo esses elementos. Falar merda, sem compromisso com a verdade, expressar a verdade, né? Jogar um jogo de linguagem que não envolve a verdade, né? Você sai para fora da verdade, né? E você usar significantes vazios, você usar palavras que têm um significado tão vago, tão abrangente, que não significam nada, para dizer isso de um modo mais direto, né? Alguém que fala merda não tem interesse em convencer o ouvinte da verdade das suas afirmações, mas apenas, e agora começa então, por que as pessoas então propagam fake news, né? Se eles não, sabem que não é verdade, vocês no fundo estão desprezando a verdade, para expressar e fazer ouvir a sua opinião. Gostam de colocar para fora a sua opinião. As redes sociais são a redução ao absurdo, né, disso. Né? É o inferno, porque as pessoas adoram dar opinião sobre tudo. E também porque, no fenômeno das fake news, e em muito da política moderna, que é uma política mais de afeto do que de razões, né, sobre um certo aspecto, o que se busca com esse tipo de discurso é muito mais o reconhecimento, o pertencimento e o convencimento dialógico. Né? O que eu procuro quando eu falo que a gente tem que a Covid é só uma gripezinha que a cloroquina resolve, né? Não é expressar minha opinião sobre a pandemia que está acontecendo. É mostrar que eu estou contra esses comunistas que estão preocupados com a doença, que eu pertenço ao grupo do cidadão de bem, né, do Brasil acima de tudo, o Brasil é Deus acima de todos, né, que eu pertenço ao lado do bem, não ao lado do mal. Os vermelhos, comunistas, os médicos maus que acham que as pessoas morrem de Covid, né, a imprensa que fica mostrando mortos, né, todos os dias e assim por diante. Né? Então, tem esse pertencimento. Por que a gente não consegue convencer um tio bolsominion ou uma tia bolsominion, né? Porque a esfera na qual se dá a fala deles é uma esfera que expressa identificação, que expressa pertencimento, expressa afeto, expressa aquilo que eles gostam, mas não expressa a relação, então, clássica, tradicional com o conhecimento e com a verdade. Tá bom, gente? Eu vou me encaminhar, então, para o final, porque já estamos chegando lá no final do nosso tempo, e apontar, então, alguns aspectos que são próprios das fake news e como é que a gente usa todas essas ideias que eu tentei apresentar até agora para
entender isso, né? O Frankfurt, em um certo momento, ele utiliza a ideia de falação. A falação, não é a palavra do Heidegger, mas a falação, né, não envolve qualquer intenção de convencimento do interlocutor da correção fática dos enunciados em questão. Significa isso, né? Significa, bom, eu não estou tentando convencer o sujeito do que está acontecendo. Tentando falar, bom, mas então esses caras estão malucos, eles estão solipsistas, né? Eles estão vivendo num mundinho, numa bolha deles e assim por diante. Não, tá? Não é tão simples assim. Porque, na verdade, a gente utiliza discursos, jogos de linguagem que não estão envolvidos com a verdade o tempo todo, tá? A gente tem exemplos banais. Quando eu falo que, para minha mulher, uma moça qualquer, que o vestido dela está bonito, isso não é necessariamente uma apreciação estética daquela roupa. É um elogio para, digamos assim, ela se sentir à vontade e começarmos uma conversa. Tá? A função não é o que eu quero que ela me diga, não é, ao responder, não é verdade. É alguma coisa como, eu também gosto dele, muito obrigado, né? Porque a função de dizer que isso dela está bonito é conversacional, né? Não envolve verdade e falsidade. Quando eu digo que o bolo, vou numa festa e falo que o bolo está uma delícia, mesmo que o bolo não esteja, né? Eu não estou mentindo de fato, não é uma questão como uma fake news, tá? Eu estou simplesmente me engajando num jogo que envolve ações, reações, códigos sociais, né, no qual eu tento ser agradável a outra pessoa, no qual eu tento aproveitar aquele momento e assim por diante. A gente faz, diz o Austin, coisas com as palavras. Né? A gente interage com palavras e nem sempre o registro tem no qual isso se dá. Na maior parte das vezes, aliás, o registro no qual isso se dá não é verdade. Eu estou conversando com meus filhos, eu com minha mulher, a gente não está fazendo afirmações e descrições verdadeiras da realidade, né, como em proposições, tá? Apenas alguns casos, então, envolvem proposições, mas são os casos importantes, né, porque são os casos em que a gente tenta descrever referencialmente o mundo, em que a gente tenta dizer como o mundo é, extrair consequências para isso, extrair, em particular, guias para as nossas ações. Se eu digo que as vacinas curam, é porque eu quero que tenha uma ação que consiga-se disso, né, que é a gente aplicar vacinas em crianças. Se eu digo que a chuva vai chover, é porque eu quero que alguém adote uma ação em relação a isso, que é pegar um guarda-chuva para não se molhar. Tá? Bom, no entanto, né, o que acontece no diálogo das fake news é que todo esse comprometimento, esse aspecto inofensivo, social, afetivo que a linguagem se reveste, né, ele é colocado em agência, ele é colocado em ação para que a proposição que foi apresentada possa ser propagada do modo mais viral, mais grudento possível, na maior velocidade possível, né, justamente para afirmar essas coisas, pertencimento, reconhecimento, identidade e assim por diante. Tá? Bom, o discurso viral das fake news, então, é um híbrido entre a mentira simples e clássica da negação da verdade e o falar menos do nosso amigo hoje. Né? Tal como mentira, o discurso viral envolve um compromisso com o valor de verdade da asserção. Isto é, o proferidor do discurso viral busca convencer a sua audiência da verdade que é dita. Né? Os caras dizem lá que a cloroquina cura a Covid, quando eles dizem que o Foro de São Paulo domina a América Latina e o mundo, né? Eles querem convencer a gente disso, né? Que é verdade isso. Por outro lado, no entanto, em um sentido bastante especial, esse discurso viral envolve o desprezo ou a desconsideração pelos critérios factuais de correção do nosso discurso descritivo. O desprezo não é pela verdade em si, porque eu estou interessado em que o outro aceite aquilo que eu estou dizendo, mas pela justificação da verdade. Vejam esse ponto importante. As fake news não querem comer a mentira, porque não é simplesmente um caso de desacordo entre desacordo entre verdade e falsidade, mas é um desacordo a verdade que é afirmada e a justificação possível para essa verdade. Por que é impossível convencer um terraplanista de que a Terra é redonda? Porque ele não aceita a justificação clássica da física newtoniana que a gente, ou da nossa tecnologia, que a gente pode dar para ele. Por que é que
os negacionistas da ditadura militar não aceitam a existência de uma ditadura no Brasil. Porque aquilo que a gente vai apresentar para eles, os discursos dos documentos oficiais do Exército, os discursos dos que foram torturados, vão ser desprezados, desconsiderados, né? Tudo comunista, imprensa comunista, mídia comunista. Né? O que é você dizer que a imprensa está contra um certo político? O que é você dizer que a ciência está a favor da China, não sei quem? É você justamente dizer que as regras, os motivos que estão sendo apresentados para justificar a verdade, as regras para jogar o jogo não valem, não são aquelas que a gente havia combinado antes. São outras regras, que não são as regras que os caras da universidade, né, a ciência, o conhecimento, querem impor para a gente. Deixa eu ir para o final, se não tem, tá? Algumas coisinhas aqui, tá? Qual é a estratégia que eles fazem, pela qual eles fazem isso? Vou tornar isso, tá? Mas o que eu quero pegar para a gente caminhar para o fechamento, tá? É que, no final das contas, tá? Porque fake news são o desprezo pela verdade, não em si mesma, mas na sua justificação, da sua justificação, o fenômeno das fake news acompanha, no final das contas, traz consigo uma enorme montanha de consequências, que é o questionamento do método científico, da própria ideia moderna de razão. Certo? Isso fica muito claro em certas correntes conservadoras, como, por exemplo, o olavismo. O olavismo é muito claro e dizer, olha, depois do iluminismo, toda perversão do comunista, né? A razão boa lá do nosso amigo Tomás de Aquino, o Aristóteles, apareceu, né? E é tudo Deus nos acuna, né? Porque dá tudo errado, não tem como salvar aquilo, né? Eles não questionam simplesmente crenças particulares, né? A física newtoniana e assim por diante. Eles questionam, né? A própria ideia de razão, né? Que vem desde a Grécia Antiga, que sustenta, né? Essa nosso discurso, pretensão de verdade. No fundo, tá? No final das contas, a estratégia das fake news, né? A luta das fake news é uma luta, é o retorno da luta primeva entre mitos e logos, entre narrativas, né, entre a identificação pelo pertencimento, né, pela cultura comum, pelos ideais comuns, e o logos, né, que é justamente não individual, mas pertence a todos, né, que fornece logos, razão, né, que fornece critérios objetivos e independente da nossa subjetividade, e assim por diante, né? Quando dentro desse novo movimento que aparece, você propaga fake news, sustenta essa propagação de fake news, você negar fenômenos óbvios, né, do mundo, como a Terra redonda, ou assim por diante, né? O que está por trás é a vingança, né? O retorno recalcado, né, diria o Freud, né? Do mitos contra o logos, da narrativa de identidade cultural, de pertencimento, e assim por diante, contra a narrativa despersonalizada, universal, globalista, que viu eles hoje, né, da ciência, da razão, da filosofia ocidental, certo? Bom, eu ia aí também fazer um breve diagnóstico de como a internet foi mudando. Quando a internet surgiu, eu já era vivo, já estava para usar, tinha computador, né? Tinha computador desde a adolescência, né? E, assim, a coisa foi mudando tremendamente. Né? O que era uma promessa de liberdade, autonomia, salvação, independência, né? Quase anarquia nos anos 90, né? Eu trabalhei, inclusive, com a internet, né? Depois se transformou a partir de 2012, eu acho, no caso Snowden, Wikileaks, né? Em uma coisa totalmente diferente, né? Onde deu tudo errado, né? Se transformou naquele veículo para os imbecis para usar o nosso amigo Humberto Eco, tá? Bom, por que isso acontece? Tá? Então, eu vou só chegar aqui no final, voltar lá no começo. Bom, lembre-se que eu falei, o que é importante nas fake news não é o que, mas o meio, o modo, né? O como delas, né? E o como delas depende da estrutura da internet hoje em dia. A internet hoje é feita por algoritmos,
né? Aquilo que você vê no Facebook, no YouTube, aquilo que aparece para você quando você abre o teu Internet Explorer, é editado por programas de computador previamente estabelecidos que pegam seus dados e traçam novos caminhos, novas ofertas de produtos, de informações e assim por diante para você, tá? O que a gente tem, então, é a substituição, na prática, na internet, profissionais, especialistas, os experts, né? Que deveriam ser os responsáveis pela seleção e hierarquização da informação, que se chamam de gatekeepers, né? Na cultura, na imprensa, no direito, no político, aqueles que mantêm, né, a credibilidade da informação, a gente substitui esses guardas do portão entrar na informação por robôs, por buscadores, por algoritmos, né? Hoje, quando eu quero saber alguma coisa sobre alguém, eu não consulto um especialista, eu consulto o Google, e o Google me dá como primeiro resultado aquele sujeito que pagou que aparecesse lá em primeiro, né? Ele, né? Bom, tem nada a ver com especialização, conhecimento e assim por diante. A tecnologia da internet não é neutra, ela reproduz uma certa construção, um certo projeto político de sociedade e de mídia. Em teoria, ela é pluralista e aberta, mas na prática, ela se fecha em bolhas e nichos homogêneos identitários no sentido de reivindicações compartilhadas, mas identidades mesmo, né? Por exemplo, extrema-direita, extrema-esquerda e assim por diante, né? Em nichos homogêneos, fechados, autorreferentes, porque eles são retroalimentados por esse algoritmo, né? Cada vez que eu procuro mais uma certa coisa, uma certa tendência, uma certa direção na internet, cada vez mais eu vou sempre encontrar isso, né, na internet. O fechamento ideológico, que é uma falácia muito conhecida, um fenômeno psíquico muito conhecido na investigação científica, ele então, se transforma em fechamento algorítmico na internet, tá? Eu tenho mais coisa para dizer, mas vamos ficar por aqui, porque eu espero que com as perguntas eu possa retomar algumas coisas que eu não disse e também desenvolver algumas outras ideias, ok? Agradeço a vocês pela atenção, né? Agradeço aí ao Gabriel por supervisionar e por fazer a mediação até do que vai vir agora, né? E é isso, então. Primeira parte encerrada, agora vamos às perguntas. Beleza, professor? Muito obrigado. Quero pedir para o pessoal ficar aí um pouco e voltar na próxima live. Daqui 1 minuto mais ou menos eu começo outra live que é para responder as perguntas que foram feitas, tá bom? Até lá.